Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. ARPUB, Associação de Rádios Públicas do Brasil, Ministério da Cultura e Petrobras apresentam Pequenas Histórias Machadianas, Contos Consagrados de Machado de Assis, vivos na voz. Realização: Universidade Federal de Ouro Preto e Fundação Educativa Rádio e TV Ouro Preto. Produção Rádio FOP Educativa. Caro ouvinte, convido agora a imaginar-se no bucólico bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro do século XIX. Vamos ouvir em meio a árduos problemas bestiais do universo um bem particular narrado na voz de Jacobina. Machado de Assis nos revela a contradição da alma do homem, ou melhor, o embate de suas almas em palavras fortes e construção dramática com intenso sabor de vazio, solidão e medo. O espelho. Esboço de uma nova teoria da alma humana. 4 ou 5 cavalheiros debatiam uma noite várias questões de alta transcendência, sem que a disparidade dos votos trouxesse a menor alteração aos espíritos. A casa ficava no Morro de Santa Teresa. A sala era pequena, alumiada a velas, cuja luz fundia-se misteriosamente com o luar que vinha de fora. Entre a cidade, com as suas agitações e aventuras, e o céu em que as estrelas pestanejavam, através de uma atmosfera límpida e sossegada, estavam os nossos 4 ou 5 investigadores de coisas metafísicas, resolvendo amigavelmente os mais árduos problemas do universo. Por que 4 ou 5? Rigorosamente eram 4 os que falavam, mas além deles havia na sala um 5º personagem, calado, pensando, cochilando, cuja espórtula no debate não passava de um ou outro resmungo de aprovação. Esse homem tinha a mesma idade dos companheiros, entre 40 e 50 anos. Era provinciano, capitalista, inteligente, não sem instrução e, ao que parece, astuto e cáustico. Não discutia nunca e defendia-se da abstenção com um paradoxo, dizendo que a discussão é a forma polida do instinto batalhador que jaz no homem, como uma herança bestial, e acrescentava que os serafins e os querubins não controvertiam nada e, aliás, eram a perfeição espiritual e eterna. Como desse esta mesma resposta naquela noite, contestou-lhe a um dos presentes e desafiou-o a demonstrar o que dizia se era capaz. Jacobina, assim se chamava ele, refletiu um instante e respondeu: Pensando bem, talvez o senhor tenha razão. Vai senão quando, no meio da noite, sucedeu que este casmurro usou da palavra, e não 2 ou 3 minutos, mas 30 ou 40. A conversa, em seus meandros, veio a cair na natureza da alma, ponto que dividiu radicalmente os 4 amigos. Cada cabeça, cada sentença. Não só o acordo, mas a mesma discussão tornou-se difícil, se não impossível, pela multiplicidade das questões que se deduziram do tronco principal e um pouco, talvez, pela inconsistência dos pareceres. Um dos argumentadores pediu ao Jacobina alguma opinião, uma conjetura ao menos. Nem conjetura, nem opinião. Uma ou outra pode dar lugar a dissentimentos e, como sabem, eu não discuto. Mas se querem ouvir-me calados, posso contar-lhes um caso de minha vida, em que ressalta a mais clara demonstração acerca da matéria de que se trata. Em primeiro lugar, não há uma só alma. Há 2. 2? Nada menos de 2 almas. Cada criatura humana traz 2 almas consigo. Uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro. Espantem-se à vontade, pode ficar de boca aberta, dar de ombros, tudo. Não admito réplica. Se me replicarem, acabo meu charuto e vou dormir. A alma exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem, muitos homens, um objeto, uma operação. Há casos, por exemplo, em que um simples botão de camisa é a alma exterior de uma pessoa. Está claro que o ofício dessa segunda alma é transmitir a vida, como a primeira. As 2 completam um homem,
que é, metafisicamente falando, uma laranja. Quem perde uma das metades, perde naturalmente a metade da existência. E casos há, não raros, em que a perda da alma exterior implica a da existência inteira. Agora é preciso saber que a alma exterior não é sempre a mesma. Não? Não, senhor. Muda de natureza e de estado. Não aluda a certas almas absorventes, como a pátria, com a qual disse Camões que morria, e o poder, que foi a alma exterior de César e de Cromwell. São almas enérgicas, exclusivas, mas há outras, embora enérgicas, de natureza mudável. Há cavalheiros, por exemplo, cuja alma exterior nos primeiros anos foi um chocalho ou um cavalinho de pau, e mais tarde uma provedoria de irmandade, suponhamos. Eu mesmo tenho experimentado dessas trocas. Não as relato porque iria longe. Restrinjo o meu episódio de que lhes falei. Um episódio dos meus 25 anos. Os 4 companheiros, ansiosos de ouvir o caso prometido, esqueceram a controvérsia. Santa curiosidade, tu não és só a alma da civilização, és também o pomo da concórdia, fruta divina, de outro sabor que não aquele pomo da mitologia. A sala, até há pouco ruidosa de física e metafísica, é agora um mar morto. Todos os olhos estão no Jacobina, que conserta a ponta do charuto recolhendo as memórias. Eis aqui como ele começou a narração. Tinha 25 anos. Era pobre e acabava de ser nomeado alferes da Guarda Nacional. Não imaginam o acontecimento que isto foi em nossa casa. Minha mãe ficou tão orgulhosa, tão contente, chamava-me o seu alferes. Primos e tios, foi tudo uma alegria sincera e pura. Na vila, note-se bem, houve alguns despeitados, choro e ranger de dentes, como na escritura. E o motivo não foi outro senão que o posto tinha muitos candidatos e que esses perderam. Lembro-me de alguns rapazes que se davam comigo e passaram a olhar-me de revés durante algum tempo. Em compensação, tive muitas pessoas que ficaram satisfeitas com a nomeação, e a prova é que todo o fardamento me foi dado por amigos. Vai então uma das minhas tias, Dona Marculina, viúva do capitão Peçanha, que morava a muitas léguas da vila, num sítio escuso e solitário. Desejou ver-me e pediu que fosse ter com ela e levasse a farda. Tia Marculina apenas me pilhou no sítio, escreveu a minha mãe dizendo que não me soltava antes de 1 mês, pelo menos, e abraçava-me. Chamava-me também seu alferes. Achava-me um rapagão bonito. Como era um tanto patusca, chegou a confessar que tinha inveja da moça que houvesse de ser a minha mulher. Jurava que em toda a província não havia outro que me pusesse o pé adiante, e sempre alferes. Era alferes para cá, alferes para lá, alferes a toda hora. Eu pedi-lhe que me chamasse Joãozinho, como dantes, e ela abanava a cabeça, bradando que não, que era o senhor alferes. Um cunhado dela, irmão do finado Peçanha, que ali morava, não me chamava de outra maneira. Era o senhor alferes, não por gracejo, mas a sério, e à vista dos escravos, que naturalmente foram pelo mesmo caminho. Na mesa tinha eu o melhor lugar, e era o primeiro servido. Não imaginam. Se lhes disser que o entusiasmo da tia Marculina chegou ao ponto de mandar pôr no meu quarto um grande espelho, obra rica e magnífica que destoava do resto da casa, cuja mobília era modesta e simples, era um espelho que lhe dera a madrinha, que essa herdara da mãe, que o comprara a uma das fidalgas vindas em 1808 com a corte de Dom João VI. Não sei o que havia nisso de verdade. Era tradição. O espelho estava naturalmente muito velho, mas via-se-lhe ainda o ouro, comido em parte pelo tempo, uns delfins esculpidos nos ângulos superiores da moldura, uns enfeites de madrepérola e outros caprichos do artista. Tudo velho, mas bom. Espelho grande? Grande. E foi, como digo, uma enorme fineza, porque o espelho estava na sala. Era a melhor peça da casa, mas não houve forças que a demovessem do propósito. Não faz falta, é só por algumas semanas. O senhor alferes merece muito mais. O certo é que todas essas coisas, carinhos, atenções, obséquios, fizeram em mim uma transformação que o natural sentimento da mocidade ajudou e completou.
Imaginam, creio eu. Não. O alferes eliminou o homem. Durante alguns dias, as duas naturezas equilibraram-se. Mas não tardou que a primitiva cedesse à outra. Ficou-me uma parte mínima de humanidade. Aconteceu então que a alma exterior, que era dantes o sol, o ar, o campo, os olhos das moças, mudou de natureza e passou a ser a cortesia e os rapapés da casa. Tudo o que me falava do posto, nada do que me falava do homem. A única parte do cidadão que ficou comigo foi aquela que entendia como o exercício da patente. A outra dispersou-se no ar e no passado. Custa-lhes acreditar, não? Custa-me até entender. Vai entender. Os fatos explicarão melhor os sentimentos. Os fatos são tudo. A melhor definição do amor não vale um beijo de moça e namorada. E se bem me lembro, um filósofo antigo demonstrou o movimento andando. Vamos aos fatos. Vamos ver como, ao tempo em que a consciência do homem se obliterava, a do alferes tornava-se viva e intensa. As dores humanas, as alegrias humanas, se eram só isso, mal obtinham de mim uma compaixão apática, um sorriso de favor. No fim de 3 semanas era outro, totalmente outro. Era exclusivamente alferes. Ora, um dia recebeu a tia Marculina uma notícia grave. Uma de suas filhas, casada com um lavrador residente dali a 5 léguas, estava mal e à morte. Adeus, sobrinho. Adeus, alferes. Era mãe extremosa, armou logo uma viagem, pediu ao cunhado que fosse com ela e a mim que tomasse conta do sítio. Creio que se não fosse a aflição, disporia o contrário. Deixaria o cunhado e iria comigo. Mas o certo é que fiquei só, com os poucos escravos da casa. Confesso-lhes que desde logo senti uma grande opressão, alguma coisa semelhante ao efeito de 4 paredes de um cárcere, subitamente levantadas em torno de mim. Era a alma exterior que se reduzia. Estava agora limitada a alguns espíritos boçais. O alferes continuava a dominar em mim, embora a vida fosse menos intensa e a consciência mais débil. Os escravos punham uma nota de humildade nas suas cortesias, que de certa maneira compensava a afeição dos parentes e a intimidade doméstica interrompida. Notei mesmo naquela noite que eles redobravam de respeito, de alegria, de protestos, e um alferes de minuto a minuto. Meu alferes é muito bonito. E o alferes há de ser coronel. E o alferes há de casar com moça bonita, filha de general. Ah, pérfidos! Mal podiam suspeitar a intenção secreta dos malvados. Matá-lo? Antes assim fosse. Coisa pior? Ouçam-me. Na manhã seguinte achei-me só. Os velhacos, seduzidos por outros, ou de movimento próprio, tinham resolvido fugir durante a noite. E assim fizeram. Achei-me só, sem mais ninguém, entre 4 paredes, diante do terreiro deserto e da roça abandonada. Nenhum fôlego humano. Corri a casa toda, a senzala, tudo. Ninguém. Um molequinho que fosse. Galos e galinhas tão somente. Um par de mulas que filosofavam a vida, sacudindo as moscas, e 3 bois. Nenhum ente humano. Parece-lhes que isto era melhor do que ter morrido? Era pior. Não por medo, juro-lhes que não tinha medo. Era um pouco atrevidinho, tanto que não senti nada durante as primeiras horas. Fiquei triste por causa do dano causado à tia Marculina. Fiquei também um pouco perplexo, não sabendo se devia ir ter com ela para lhe dar a triste notícia ou ficar tomando conta da casa. Adotei o segundo alvitre, para não desamparar a casa e porque, se a minha prima enferma estava mal, eu ia somente aumentar a dor da mãe, sem remédio nenhum. À tarde comecei a sentir a sensação como de pessoa que houvesse perdido toda a ação nervosa e não tivesse consciência da ação muscular. Ninguém voltou nesse dia, nem no outro, nem em toda aquela semana. Minha solidão tomou proporções enormes. Nunca os dias foram mais compridos. Nunca o sol abrasou a terra com uma obstinação mais cansativa.
As horas batiam de século a século no velho relógio da sala, cuja pêndula, tic-tac, tic-tac, feria minha alma interior, como um piparote contínuo da eternidade. Não eram golpes de pêndula, era um diálogo do abismo, um cochicho do nada. E então de noite, não que a noite fosse mais silenciosa, o silêncio era o mesmo que de dia. Mas a noite era sombra, era solidão, ainda mais estreita ou mais larga. Tic-tac, tic-tac. Ninguém nas salas, na varanda, nos corredores, no terreiro, ninguém parte nenhuma. Riem-se? Sim, parece que tinha um pouco de medo. Oh, fora bom se eu pudesse ter medo. Viveria. Mas o característico daquela situação é que nem sequer podia ter medo. Isto é, o medo vulgarmente entendido tinha uma sensação inexplicável. Era como um defunto andando, um sonâmbulo, um boneco mecânico. Dormindo era outra coisa. O sono dava-me alívio. Não pela razão comum de ser irmão da morte, mas por outra. Acho que posso explicar assim esse fenômeno. O sono, eliminando a necessidade de uma alma exterior, deixava atuar a alma interior. Nos sonhos, fardava-me orgulhosamente, no meio da família e dos amigos que me elogiavam o garbo, que me chamavam alferes. Vinha um amigo de nossa casa e prometia-me o posto de tenente, outro de capitão ou major, e tudo isso fazia-me viver. Mas quando acordava, dia claro, esvaía-se com o sono a consciência do meu ser novo e único, porque a alma interior perdia a ação exclusiva e ficava dependente da outra, que teimava em não tornar. Não tornava. Eu saía fora, a um lado e outro, a ver se descobria algum sinal de regresso. Sereine, ne vois-tu rien venir? Nada, coisa nenhuma, tal qual como na lenda francesa. Nada mais do que a poeira da estrada e o capinzal dos morros. Voltava para casa nervoso, desesperado, estirava-me no canapé da sala. Levantava-me, passeava, tamborilava nos vidros das janelas, assobiava. Mas não comia? Comia mal. Frutas, farinha, conservas, algumas raízes tostadas ao fogo, mas suportaria tudo alegremente, se não for a terrível situação moral em que me achava. Recitava versos, discursos, trechos latinos, liras de Gonzaga, oitavas de Camões, décimas, uma antologia em 30 volumes. Às vezes fazia ginástica, outra dava beliscões nas pernas, mas o efeito era só uma sensação física de dor ou de cansaço. E mais nada. Tudo silêncio. Um silêncio vasto, enorme, infinito, apenas sublinhado pelo eterno tic-tac da pêndula. Na verdade, era de enlouquecer. Vão ouvir coisa pior. Convém dizer-lhes que, desde que ficara só, não olhara uma só vez para o espelho. Não era abstenção deliberada, não tinha motivo. Era um impulso inconsciente, um receio de achar-me um e dois ao mesmo tempo naquela casa solitária. E se tal explicação é verdadeira, nada prova melhor a contradição humana, porque no fim de 8 dias... deu-me na veneta de olhar para o espelho com o fim justamente de achar-me 2. Olhei e recuei. O próprio vidro parecia conjurado com o resto do universo. Não me estampou a figura nítida e inteira, mas vaga, esfumada, difusa, sombra de sombra.
A realidade das leis físicas não permite negar que o espelho reproduziu-me textualmente, com os mesmos contornos e feições. Assim devia ter sido. Mas tal não foi a minha sensação. Então tive medo. Atribuí o fenômeno à excitação nervosa em que andava. Receei ficar mais tempo e enlouquecer. Vou-me embora, disse comigo, e levantei o braço com um gesto de mau humor e ao mesmo tempo de decisão, olhando para o vidro. O gesto lá estava, mas disperso, esgarçado, mutilado. De quando em quando, olhava furtivamente para o espelho. A imagem era a mesma difusão de linhas, a mesma decomposição de contornos. Continuei a vestir-me. Subitamente, por uma inspiração inexplicável, por um impulso sem cálculo, lembrou-me... Se forem capazes de adivinhar qual foi a minha ideia... Diga! Estava a olhar para o vidro com uma persistência de desesperado, contemplando as próprias feições derramadas e inacabadas, uma nuvem de linhas soltas, informes, quando tive o pensamento... Não são capazes de adivinhar. Mas diga! Lembrou-me vestir a farda de alferes. Vestia, aprontei-me de todo, e como estava defronte do espelho, levantei os olhos e... Não lhes digo nada. O vidro reproduziu então a figura integral. Nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso. Era eu mesmo, o alferes, que achava enfim a alma exterior. Essa alma ausente com a dona do sítio, dispersa e fugida com os escravos, ei-la recolhida no espelho. Imaginai um homem que pouco a pouco emerge de um letargo, abre os olhos sem ver, depois começa a ver, distingue as pessoas dos objetos, mas não conhece individualmente uns nem outros. Enfim, sabe que este é fulano, aquele é cicrano. Aqui está uma cadeira, ali um sofá. Tudo volta ao que era antes do sono. Assim foi comigo. Olhava para o espelho, ia de um lado para o outro, recuava, gesticulava, sorria e o vidro exprimia tudo. Não era mais um autômato, era um ente animado. Daí em diante fui outro. Cada dia, a uma certa hora, vestia-me de alferes e sentava-me diante do espelho, lendo, olhando, meditando. No fim de 2, 3 horas, despia-me outra vez. Com este regime pude atravessar mais 6 dias de solidão sem o sentir. Quando os outros voltaram a si, o narrador tinha descido as escadas. Plus Ultra. Saiba mais sobre a obra de Machado de Assis com o professor Dr. Emílio Maciel. O Espelho acho que é um dos contos mais misteriosos do Machado de Assis, é também um dos que eu mais gosto, né? O que me chama muito a atenção no conto é o fato de que você tem uma figura, né, que é o Alferes Jacobino, que no momento que ele narra, ele já é um sujeito mais maduro, né, que ele não é muito dado a conversar com os outros, né? Mas ao mesmo tempo, assim, quando ele toma a palavra, né, a sala vira um mar morto, né? Ele hipnotiza as pessoas, né? Então ele conta uma história, né, e depois, assim, no final o que acontece? As pessoas elas ficam estarrecidas e quando elas olham, ele já foi embora, né? Então, assim, essa história, do que ela trata, né, basicamente, né? A gente pode ler, assim, quase como uma espécie de eco do que está nessa história, de uma frase que é enunciada, por exemplo, do Segredo do Bônus, né? Essa ideia assim, de que não existe espetáculo sem espectador, né? Eu estava falando com vocês que o que é interessante, que torna o Machado de Assis um realista, né, é exatamente o respeito que ele tem pela opacidade da realidade, né? Então, assim, a própria vida social ela parece como uma espécie de um tecido de mentiras, né? No caso do conto do Espelho, você tem ali uma figura que, depois dela ascender a um cargo, né, ela passa a ser tratada assim, como se aquele cargo tivesse substancializado ela completamente, né? Então, assim, o Joãozinho ele vira o Alferes Jacobino,
vira o Sr. Alferes, né? Mas é uma ficção assim que para ela existir, ela precisa de um olhar do outro, né? Então assim, é uma leitura interessante que a gente pode fazer desse conto é pensar assim, que a realidade é muito menos uma questão assim, de uma coisa que é objetiva, que você consegue tocar, do que assim, do vínculo que os sujeitos estabelecem entre si a respeito do caráter de uma determinada coisa, que pode muitas vezes ser uma mera mentira, mas uma mentira que, uma vez que ela é partilhada, que ela tem um efeito contagioso, ela passa a ser um pouco a realidade, né? Eu me lembro um pouco de um filme do Michelangelo Antonioni que eu gosto muito, que é o Blow Up, né? O Blow Up, o que acontece? Você tem primeiro um assassinato, né? A pessoa descobre esse assassinato, né? Um fotógrafo, porque ele começa a olhar muito para uma determinada fotografia, então ele percebe detalhes que escapam a maior parte das pessoas, né? Ele seria um exemplo daquilo que o Machado de Assis chama de o leitor de boa casta, né? É aquele sujeito em que ele vê uma coisa, né? Mas ele está o tempo inteiro buscando as articulações daquilo com o todo, né? E ele nunca se conforma com a primeira impressão, né? O problema do filme do Antonioni é que depois que o sujeito descobre esse crime, ele tenta contar essa história para as pessoas e ninguém se interessa. Quando chega no final, tem uma cena que as pessoas acham um pouco enigmática, mas que eu acho muito esclarecedora, que é o sujeito encontrar com os atores de uma pantomima, e esses atores eles estão jogando uma bola imaginária de tênis um para o outro, né? De repente a bola ela é arremessada com uma força excessiva, ela cai na direção do fotógrafo, né, do personagem principal, e esse personagem ele entra no jogo, ele devolve para aquelas pessoas aquela bola imaginária, né? A gente poderia pensar nessa bola imaginária como uma versão lá do Nariz Metafísico, do Segredo do Bonzo, né? Ou então assim como uma versão assim, da própria imagem, né, do Alferes Jacobino, né? Um detalhe que eu queria chamar a atenção para vocês também, que é uma coisa que é muito explorada assim, por autores críticos, né, que preferem ler o Machado de Assis como uma espécie de alegoria, né, da realidade brasileira, é o fato daquele espelho ter sido comprado em 1808. Né? 1808 é um momento decisivo para a história do Brasil, né, porque é um momento assim, da chegada da corte, né, então é um momento assim, que você tem assim, uma espécie assim, de um primeiro prenúncio de uma identidade, né? Mas é uma identidade assim, que ela em si mesma ela não é nada, né? Ela só existe como um reflexo de uma outra coisa. Uma obra clássica, ela nunca pode ser completamente entendida. No entanto, um leitor culto tem sempre algo a aprender com ela, né? Então, assim, a obra clássica é uma obra inesgotável. Então, assim, os textos clássicos são aqueles textos que nunca são completamente apreendidos, né? Eles nunca disseram a última palavra. Eles se comunicam com as diferentes épocas como se eles tivessem sido escritos para essas épocas. Caro ouvinte, este foi um pequeno recorte de um universo grandioso e rico que somente a literatura de Machado de Assis é capaz de oferecer. Nestes minutos, resumimos uma ideia que você pode encontrar na obra completa do autor. Nosso convite agora é que esse som se torne aos livros e a sua imaginação seja responsável por sua recriação. Leia O Espelho, de Machado de Assis. Pequenas Histórias Machadianas. Programa contemplado com o Prêmio Roquete Pinto de Incentivo à Produção Radiofônica, apresentado pela ARPUB, Associação de Rádios Públicas do Brasil e Ministério da Cultura. Patrocínio Petrobras. Produção Rádio FOP Educativa. Realização Universidade Federal de Ouro Preto e Fundação Educativa Rádio e TV Ouro Preto. Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.